Boa tarde, boa noite, meninas. Bom dia para quem vai ver no replay. Sejam bem-vindas. Hoje a gente tem uma participação especial. Uma vez por mês, normalmente, eu trago alguém, às vezes de outras áreas, às vezes da mesma área, porque eu acho que é tão importante para as meninas que estão aqui, principalmente quem participa, né, as mais participativas, escutarem outra pessoa falando, que vem na mesma linha também do que eu trabalho, mas com outra forma de trazer o conteúdo para vocês. Então, isso também enriquece, tem enriquecido muito, muito mesmo o programa. E hoje a Vânia está aqui, a Vânia é minha colega, né, enfermeira também consultora em amamentação. A gente fez um curso juntas, né? E é quase minha conterrânea, né? Que é de uma cidade vizinha a Bom Despacho, que eu sou de Bom Despacho também. Vânia é de Santo Antônio do Monte. E primeiro, obrigada por estar aqui, por dividir esse restinho aí de tarde, esse início dessa noite com a gente. E você fica à vontade, o conteúdo é seu, estou aqui para te dar suporte, o que você precisar. E meninas, o que vocês quiserem falar, perguntar, vocês podem abrir o microfone, pode mandar no chat, né? Pode participar, tá bom? Vânia, seja bem-vinda. Ei, Cecília, boa noite, obrigada. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Natália, Daniela, né, boa noite. Para quem for assistir posteriormente no modo gravado, sejam bem-vindas. E eu vou te pedir, Cecília, para você ficar de olho no chat, porque às vezes eu me perco aqui e você fica de olho no chat. Pode deixar. Eu vou deixar meu microfone desligado, tá? Só para não te atrapalhar. Ok. Então, hoje, né, o tema que eu reservei para estar conversando com vocês é blues puerperal. E Cecília adiantou um pouco, então eu sou enfermeira, né? Eu sou quase conterrânea dela, como ela disse. Eu moro próximo da cidade natal dela, ela é de Bom Despacho, eu moro em Santo Antônio do Monte. Então, eu sou enfermeira, eu atendo na consultoria de amamentação aqui em Santo Antônio, cidade vizinha. E atualmente também eu coordeno um projeto da prefeitura aqui que é parecido com o que a Cecília faz com você, só que de modo presencial, que é o Samonte Amiga da Amamentação. Então, as gestantes passam por esse projeto e depois quando o bebê nasce. E falar de blues puerperal é um tema que, ao meu ver, ele está muito atrelado, agarrado à amamentação. Ele é extremamente importante. E, comumente, quando essa grávida não participa de nenhum projeto, de nenhum grupo que se busque informações na gestação, ela vai aprender ele no que eu sempre brinco, nos 45 minutos do segundo tempo. Então, ela vai aprender ele ali, como se a gente pensasse num jogo de futebol, onde que nos 45 minutos, assim, nos 44 minutos do segundo tempo, o técnico troca o time. E aí ela vai aprender naquele momento que o técnico precisa trocar o time. Que momento seria esse? No momento que ela está vivenciando. E é muito diferente falar de blues puerperal com gestante do que falar com a mulher que está vivenciando. Só me atualiza aqui. A Natália que abriu a câmera, o bebê dela está com quantos dias? E a Natália já nasceu ou está grávida? Só para mim entender quem está aqui comigo ao vivo. Ele está com 24 dias. Natália. Isso. Ótimo, ótimo. Natália, você já tinha ouvido falar nesse tema blues puerperal, blues pós-parto, baby blues? Nunca. Então vamos lá, eu acho que você vai identificar um pouquinho do que você vivenciou, mas às vezes você não sabe que tenha vivenciado, tá bom? Pode ser. No que eu for falando, Natália, pode ligar o microfone complementando, tá bom? Tá ok, obrigada. De nada. Daniela, me conta aí, é gestante ou já tá com o bebê nos braços como a Natália? Às vezes ela tá ocupada. Às vezes ela tá ocupada, mas deixa eu te contextualizar. Não, ela abriu a câmera, deixa eu deixar. Oi, desculpa. Não tem problema, não. Acabei de sentar aqui, estava posicionando a Aninha aqui. Então mas já tem bebê nos braços. Já estou aqui. Quantos dias? Ela tem 5 meses já. 5 meses. Você já tinha escutado esse tema, baby blues, blues puerperal? Já, com certeza. Então vamos lá. Vivi intensamente, acho que estou vivendo até hoje. Essa fala sua é pertinente, porque
Quando a gente vai ver na literatura, né, a gente vê que esse blues puerperal, eles falam intensamente nos 15 primeiros dias. Mas esse blues puerperal pode sim perdurar um período maior, né? Porque até que retome toda a rotina, digamos, até que toda a casa, entre aspas, seja organizada. Então, ótimo. Vamos lá para a gente começar desse blues puerperal. E assim, só para contextualizar, muitas pessoas me perguntam quando que eu comecei a trabalhar com amamentação. Então, eu sou enfermeira de base, né? Eu sou formada há quase 12 anos, e eu me redescobri nesse mundo materno-infantil depois que eu fui mãe. Um dos motivos foi porque eu tive um blues puerperal intensamente. Então, foi punk, eu não tinha conhecimento de nada, eu não sabia de nada. E viver aquilo na pele, compreender, me fez pensar, poxa, eu preciso contribuir para que outras mulheres tenham informação e possam vivenciar esse início do maternidade de uma forma mais leve, não tão intensa. Então, hoje, Mariana, minha filha, tem 7 anos. Então, foi depois do nascimento da Mariana que surgiu a Baby Care. Eu tive a oportunidade de amamentá-la até 1 ano e 1 mês. E confesso que, para mim, foi assim, bem... E quando Mariana nasceu, eu lembro que eu tinha dúvidas banais de como posicionar uma fralda, porque às vezes a gente coloca a fralda ali e fica meio embaralhada, mas eu tinha uma cobrança muito grande que eu era enfermeira e que eu sabia tudo. E lembro muito das pessoas me visitarem, né? E falar que coisa boa, você é enfermeira, você sabe tudo, você não vai ter dificuldade. E, na verdade, ali eu estava vivenciando a amamentação. E, assim como eu, acredito que às vezes Cecília tenha vivenciado, os profissionais de saúde têm uma cobrança muito grande por saberem tudo, por ser enfermeira, por ser pediatra, obstetra, por ser da área da saúde. E a gente tem sempre que separar isso, porque ali a gente está vivenciando a maternidade, a gente não está como profissional da saúde. E isso interfere imensamente, porque torna esse pós-parto imediato pesado, eu sempre falo, engessado, rígido, não consegue ter uma leveza, porque essa mulher, às vezes, ela tem até dificuldade de trocar figurinhas, né, de trocar experiência pelo fato que ela é profissional de saúde. Então, hoje, na minha experiência, quando eu atendo profissionais de saúde, algo que eu converso bastante, para que isso fique de forma mais leve para eles. Quando eu atendo, por exemplo, médicos que teve um bebê, eu sempre falo, olha, aí eles falam, nossa, Vânia, mas eu fui avaliar e fiquei com dúvida. Bom, eu sugiro que vocês tenham um profissional pediatra que vá acompanhar o filho, para que vocês recorram a ele e ali vocês sejam, né, realmente pais, porque tem uma questão emocional muito grande e para que consiga vivenciar essa maternidade com mais leveza. E aí, se a gente está dando para vocês verem no slide, se a gente apreciar essa foto, é uma mãe olhando. Oi, Cecília, você quer falar algo? Tô muda. Seu micro... Tá, tô falando. Aqui tá no modo apresentação, mas ainda tá na primeira parte. E agora, mudou? Não. Pelo menos, se Esqueci. você quiser fechar e tentar abrir de novo, porque... Vamos lá. Tá dando para ver que eu abri novamente? Não. Não, peraí que eu vou lá compartilhar. Uhum. Agora. Tá, mas ainda não tá no modo apresentação, ainda não. E agora? Tá até a setinha que você clicou, mas tá com Não delay, passou? cara. Não. Ah, passou. Então vamos lá, aqui ó. Primeiro slide, blues puerperal. O segundo é que tem 2 fotos, ok? Agora eu tô no terceiro, tá certinho? Para mim tá só no primeiro slide ainda. Não, tá no 3 agora. Tá no 3? Uhum. Tá. Aqui ó, voltei no segundo.
segundo, certo? Não, o meu tá preso no slide número 3. Tá, agora no 3. Passei para o quarto. Não, a minha tela ainda continua presa, só consigo ver um. Ainda tá, parece que tá travando, sabe? Como se estivesse com um delay. Delay, deve estar atrasando. Deve estar atrasando. Tá no 3. Tá, deixa eu passar para o quarto só para ver. Dizem que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Foi? Ainda não. Foi não. Que eu vou sair de... Veio? Foi. Agora foi. Tá com delay. Então é delay, viu, Só ter gente? paciência mesmo que tá com delay. Tá, então calma. Eu vou passar para o terceiro, vou para o quarto e dá tempo. Tá, tranquilo. Então, quando a gente está aqui no terceiro, que a gente está apreciando a imagem dessa grávida, eu queria que vocês observassem, se ainda não tiver ido, mas já vai chegar, ela apreciando, né, essa barriga. E aí eu gosto muito dessa frase, que estar grávida é sentir um fantástico mar de diferentes emoções que nem imaginavam que existiam. Então, quem está grávida do primeiro, né, Cecília está grávida aí do segundo, ou de mais filhos, mas ela já tem um filho, ela já sabe tudo como que vai ser. Não, porque ela estava grávida do primeiro e ela vivenciou uma maternidade com filho. Agora ela vai ter o segundo e não sabe como que vai ser essa rotina com o segundo. E até porque ela está gestando num momento diferente da sua vida, né? A Cecília até numa cidade diferente do qual ela morava. Ela tem fatores que mudam. E a gente sabe que o bebê não quer igual ao outro. Então, a experiência de amamentação que Cecília tem com o Gabriel não vai ser a mesma, né, com o próximo bebê. Então, e aí quando a gente fala estar grávida é sentir um fantástico mar de diferentes emoções, porque pode ser que, por exemplo, pegar a Cecília de exemplo, ela esteja vivenciando emoções agora que ela não tinha na primeira. E vice-versa também. Então, a gente tem sempre emoções diferentes. Na minha experiência, o que eu vejo, mães de 2 ou mais filhos são maduras em relação ao cuidado, são mais tranquilas que o bebê não é um bonequinho de louça, que ele não vai quebrar, né? E que ele vai chorar nesses quesitos. Mas pode ter uma insegurança de que se o mais velho está recebendo o mesmo grau de atenção como necessitaria, aí pode bater uma emoção de que não está sendo uma boa mãe, nesses quesitos. Mas a gente tem um fantástico mar de diferentes emoções. E aí, quando a gente pensa... Pode falar, Cecília. É engraçado isso que você falou. Dani é mãe de 3, tá ali também, assim, concordando. Porque hoje, né, grávida do Gabriel, vem muito o que você falou, no sentido de que até o sentimento da gestação, de curtir a gestação, é diferente da forma como foi do Gabriel, porque da dele era só ele, então estava trabalhando normal, é meio que vida normal e estava gestando. Agora tem a gestação, tem a vida normal e tem o Gabriel. Então, assim, é muito diferente, é um sentimento, hoje eu não consigo explicar. E de certa forma, uma preocupação, porque do mesmo jeito que você falou que você não tinha conhecimento do blues puerperal, que foi até uma chave aí para o seu empreendimento, mais ou menos parecido também com o que aconteceu comigo nesse sentido, e eu penso muito no blues puerperal, no puerpério hoje, de uma segunda gestação. Talvez antecipando, né? Eu falo muito com as meninas do excesso de futuro, mas é aquele negócio, né? Hoje, pensando nisso, eu me vejo como mãe, não como profissional, e a gente traz isso muito para o olhar de que é difícil você pensar em viver toda essa dinâmica de um puerpério, principalmente porque a gente já vivenciou, as meninas estão vivendo aí, Natália está vivendo, Francine está grávida, chegou aí agora há pouco. Viver isso e pensar assim, nossa, meu Deus, será que vou dar conta de mergulhar nisso de novo? Então, bate um... Dani já sabe como é que é, porque Dani já está na terceira viagem. Cecília, e assim, conversando, eu tenho uma cultura aqui muito grande de cesáreas, né? E conversando com mulheres de segundo filho, elas falam muito, Vânia, nossa, como foi difícil entrar naquele bloco cirúrgico. Ai, que medo! Nossa, que medo de acontecer alguma intercorrência, que medo de eu ter que ficar no hospital mais tempo com o bebê que vai nascer e não voltar para casa.
muito receio. E outro dia mesmo a mãe me falou, do primeiro eu não lembro de ter tido nada disso. Eu falei, porque você não era mãe ainda. Você não deixou um filho em casa com essa preocupação de ter que voltar do hospital para realizar os cuidados. Eis a grande diferença. Né? Não é uma pequena diferença, é uma grande diferença. Então, vai ter emoções diferentes e, como você disse, até por ter esse conhecimento, às vezes bate ali um excessozinho de informação que possa estar interferindo. Daniela já é de terceiro, né? Natália de primeiro, a Francine é gestante. Eu gosto muito dessa frase, quando nasce uma mãe, não, dizem, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Eu não considero que nasce uma mãe. Eu considero que a gente tem uma mulher aprendendo a ser mãe. Porque ser mãe, a gente não tem... imagina que um manual, eu não tenho. Travou, gente? Voltou? Ok? Beleza. Eu não tenho um manual onde coloque o bebê para dormir tal hora, acorde tal hora, olha só, porque cada bebê é de um jeito. E aí cada mulher vai seguir, né, a sua forma de criar. E aí quando a gente fala que nasce o bebê, nasce uma mãe, quando a gente tem essa mulher ali no blues pós-parto, que Daniela já vivenciou 3 vezes, se ela está no blues pós-parto intenso, a primeira coisa que vem para essa mulher, eu sou uma péssima mãe. Eu vou dar um tiro no meu ouvido. Porque eu sou uma péssima mãe, eu estou chorosa, não está conseguindo, né, acalentar o bebê. Então, para mim, não é quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Nasce uma mulher aprendendo a ser mãe. Mas eu gosto sempre de trazer essa frase para reflexão, porque a gente vê ela muito comum. Essa frase eu tiro de um trecho de livro, mas para mim é uma mulher aprendendo a ser mãe. E Daniela, né, vivenciando a sua terceira viagem, como diz Cecília, acredito que teve dias, por mais que seja o terceiro, mas pode ter vivenciado dias que o blues pós-parto foi intenso, que ele tenha sido punk mesmo, bem punk. Isso qualquer mulher vivencia. Quando a gente começa a falar de blues puerperal, mudou o slide aí para vocês? Ainda não. Natália queria falar, ela tinha levantado. Natália pode falar, eu já mudei o slide, enquanto isso o delay vai dar certo. Da experiência que eu tô tendo, né, mãe de primeira viagem, meu marido tá até aqui assistindo comigo, porque ele sempre vê, por mais que a gente se encheu de informação, eu mais pro final, admito, foi meio no segundo tempo, na hora do desespero, que aqui nessa conversa chorar, parece que a gente esquece tudo, é desesperador. Então, eu imagino que para quem já tem mais de um filho, seja mais tranquilo, ou talvez não. Isso, Natália, é bem o que a Cecília disse. É mais tranquilo por ter conhecimento, mas às vezes o pensamento voa muito longe. E aí esse pensamento voando muito longe gera preocupações desnecessárias para o momento. Não vou dizer que são preocupações fúteis, mas desnecessárias para o momento. E aí, Natália, quando você fala que esquece, que estava esquecendo tudo, isso é super comum. A mulher que tem um bebê, né, quando a mulher tem um bebê que ele nasce, ela tem uma amnésia e esquece muitas coisas. Então, assim, quando eu atendo as mulheres e depois eu converso, elas me falam, por exemplo, nossa, Vânia, mas é que eu estou numa dúvida, como que abre o grampeador mesmo? Um exemplo. Gente, eu já tinha explicado isso desde o primeiro dia que eu atendi. Mas eu reconheço que isso pode ser que esqueça. Então, essa amnésia, Natália, está super esperada. Da mesma forma que você esquece coisas, digamos, fúteis, que é como que abre um grampeador, você sai de casa e esquece a malinha da criança, como a fraldinha, com a caderneta de vacinação, coisas essenciais. Isso, né, pode acontecer. É aquele velho ditado, só não esquece a criança porque você tem que levar ela, porque senão quase que esqueceria a criança também. Mas é esperado essa amnésia, né, esse esquecimento todo. Quando a gente vem falar de blues puerperal, de baby blues, blues pós-parto, e às vezes vocês não tenham tido conhecimento dessa denominação,
mas blues pós-parto, blues puerperal e baby blues, os três têm o mesmo significado. Agora, se vocês não têm conhecimento dessa denominação, depressão pós-parto, acredito que vocês já tenham, né, escutado, que é um tema bastante falado. Então, o blues pós-parto, o blues puerperal, o baby blues, muitas pessoas às vezes falam, Vânia, mas nossa, eu estou tendo isso, o que está acontecendo? De uma coisa eu já adianto para vocês, todas as mulheres vão ter. O que interfere é a intensidade desses sintomas. Então, assim, 70% das mulheres vão terem sintomas acentuados, mas os outros 30% também vão vivenciar. Porém, como eu disse, numa intensidade menor. É isso que é a grande diferença. E aí, o que isso acontece? Então, são sintomas de choro, tristeza, às vezes uma euforia ali. Às vezes a mulher fica assim, mais eufórica, ansiedade, fadiga, uma exaustão. E isso acontece concomitantemente com a famosa apojadura, o vulgo descida do leite. Então, hoje é quarta, vamos pegar de exemplo aqui que nosso bebê nasceu domingo. Hoje essa mulher está naquele dia assim, o auge da descida do leite, com dificuldade, né, na amamentação, aquelas mamas cheias, manejando a amamentação para que fique mais fácil. E aí eu sempre brinco, de presente, um blues puerperal. Então, o emocional dessa mulher está assim, arrasado. Muitas mulheres choram fácil nesse momento. Às vezes a visita vem e fala, por exemplo, nossa, mas esse copo, essa água nesse copo, só um minutinho, gente. A bateria, conectei. Mas essa água nesse copo não tá legal, coloque em outro copo. Exemplo, aquilo ali, a mulher entende que a opinião do outro foi dizendo que esse copo é horroroso. Então, é o que eu sempre falo, a gente fala água e a pessoa entende oceano. A proporção das informações é muito grande. E assim, compartilhando com vocês de quando eu tive minha filha, eu lembro desse fato até hoje, de uma amiga de infância ter vindo me visitar e justo no dia ali, né, acho que ela já com 10 dias mais ou menos, depois do nascimento, 10 dias de vida, e que eu levei para pesar no pediatra. E assim, eu não vou negar, eu achei, minha filha nasceu com 3,5 kg, a menina só está no peito, mamando, e eu pensei, não, vou chegar lá, vai estar com quase 5 quilos. Olha o nível de informação. Chego lá, ela estava exatamente com peso de alta hospitalar. Eu lembro que eu coloquei a mão assim na mesa e a sensação que me veio, eu não valo nada. Eu não me valho nada, porque nem engordar minha filha eu dou conta. E acredito que muitas mulheres vivenciam isso. A minha sorte foi uma pediatra que me acalmou, me explicou que era esperado essa perda de peso inicial, e aí essa minha amiga veio depois que eu tinha ido na consulta pediátrica. Então, assim, você fica arrasada, você fica chateada, e aí ela veio nesse dia que eu estava pior ainda desse blues puerperal. Gente, mas eu lembro de contar para minha mãe e para minha irmã que, nossa, que a visita dela tinha sido muito inconveniente. E hoje, né, depois de ter passado, na verdade, a visita dela não foi inconveniente. Era eu que não estava bem naquele dia, e a proporção que talvez ela tenha falado algo comigo foi desse tamanho e se tornou desse. Mas era a Vânia que não estava bem. E aí, quando no início da aula eu disse para vocês que conversar de blues puerperal com a gestante e com a mulher que está vivenciando é diferente, é isso. Porque aquela mulher que está ali, Natália já tem 24 dias de vida, mas se ela tivesse com um bebê de 7, 5, 10 dias, ela poderia achar que eu estava falando coisas para servir para ela. Então, assim, a Cecília vivencia isso. Quando você vai conversar com uma mulher de poucos dias de vida, o vulgo ditado, a gente precisa comer pelas bordas para delicadamente conseguir entrar no assunto X. Muitas vezes não conseguimos entrar no assunto X. Isso é tão verdade que teve uma live que eu acho
que a Cecília fez exatamente para mim. Parecia que tudo que ela falando sobre a amamentação, eu acho que ela vai lembrar que o meu bebê ele não estava conseguindo mamar corretamente. Parecia que tudo era para mim e eu chorei até. Então, e quantos dias tinha, Natália? Agora eu não vou lembrar, mas foi nos primeiros dias, acho que ele tinha 4 ou 3 dias de vida. No auge, E no a auge live foi da na próxima pojadura. semana. Então, tô te falando, você estava no auge da descida do leite, no auge da pojadura, você estava Sim, assim, com um incêndio total desses sintomas. sim, sim. Tá vendo? E olha que a Cecília estava falando de amamentação, mas quando essa mulher está vivenciando o blues puerperal, ela disse dessa maneira, você entendeu dessa proporção. Agora, Natália, imagine se você estivesse me escutando hoje, lá nesse quarto, quinto dia de vida, sem me desligar. Com certeza. Tá entendendo? Então, assim, quando eu falo que é gestante, ou, por exemplo, Natália, você já passou desse período, é diferente a conversa porque você tem a proporção que você vai entender, ou não é proporção, a intensidade das palavras que vai chegar até você, chegará na proporção do qual eu estou falando. E não foi o que aconteceu na live com a Cecília com você, porque a Cecília estava falando, digo, normal, e você entendeu intensamente. Então, é isso que diferencia muito. Então, assim, trazendo de curiosidade, não sei a realidade de vocês com família de marido, mas esse período, gente, é um período super comum das mães terem atrito com a família do marido. Porque às vezes fala algo desse tamanho e entende grande. Foi o que eu disse para vocês da minha amiga. Então, assim, eu acho que a minha amiga realmente veio no dia errado. E eu só lembro que ela falou assim: nossa, Vânia, você devia ter me avisado que você iria no pediatra, porque sair de casa com o bebê é cansativo. Aí, Natália, nesse momento eu já entendi que ela estava me chamando de mole, que eu não dava conta de sair com o bebê. Tá entendendo a proporção das palavras? Mas Eu entendo. Era eu que não estava bem e já meio que julguei ela, né? A Cecília, ela até me ajudou bastante por conta desse probleminha que o Benício teve sobre a linguinha, e minha mãe estava aqui comigo nesses dias, nesses 4 primeiros dias. E aí, quando a gente descobriu que a língua dele estava presa e que ele não estava mamando, a primeira coisa que minha mãe virou e falou: tadinho, seu leite é fraco. Nossa, isso para mim, eu tive que brigar com minha mãe para ir embora, porque eu não estava suportando minha própria mãe na minha casa, tadinho. E a sabe o sua que eu mãe, acho com interessante? certeza... Desculpa te interromper, mas o que eu acho interessante é, por exemplo, a Natália hoje, mesmo já tendo passado desse período, ouvir isso, porque dá uma clareza até para o que passou, né? Nossa, não que... Sei que o sentimento no fundo é assim, nossa, nesse momento eu quero que minha mãe vá embora, nossa, a Cecília falou uma coisa que eu não gostei, mas é que a gente começa a entender assim, não necessariamente minha mãe falou por mal, não ela falou para mim, mas realmente você entende. E a gente vai passando pelas fases, mesmo que a gente entenda depois, eu também só fui entender do blues puerperal depois que eu já tinha passado. Mas foi tão importante para mim entender que aqueles dias que eu fiquei mal pra caramba, era isso que eu estava vendo. Eu falei, gente, então eu tô normal, né? Então, assim, tá tudo certo. E não fui eu sozinha que vivenciei isso. Exatamente. Isso. Eu, particularmente, tive um blues muito intenso. Por quê? Porque eu tive, né, essa dificuldade, eu não sabia. E aí, quando minha filha tinha 2 meses, teve uma intercorrência muito grave no trabalho do meu marido. E isso afetou ele, Aí eu tô toda sensível, indiretamente me afetou. E aí, quando ele estava melhorando, quando a Mariana tinha 3 meses, eu e meu marido tivemos dengue. Então, Daniela, quando você fala que está nesse blues puerperal até hoje, eu vou te negar, eu vou te confessar. Eu melhorei mesmo quando a Mariana tinha uns 6 meses. Porque, gente, amamentar com dengue não é fácil. Não é. E aí, para o meu marido, ele ficou deitado no outro quarto, no escuro, maravilhosamente bem o dia todo. E eu amamentando. E aí, como ele começou com os sintomas primeiro, por 2 dias eu dirigia, levando ele para fazer exame. E aí, o que aconteceu? Eu gastei muita energia nesse período. Então, é como se eu arrastei. Eu lembro, meu primeiro dia de febre foi no sábado. Então, segunda e terça eu estava ótima dirigindo. Até terça, depois do almoço, depois acabei. Na quarta-feira, que eu comecei com a febre no sábado, foi o pior dia. A minha mãe colocava a Mariana no peito, eu tive uma dor de cabeça muito grande, que eu ficava só assim,
Gente, eu não conseguia segurar a minha mama, segurar a cabecinha dela, muito menos. E aí, a pediatra orientando para tomar bastante líquido e tal. Eu só avisei, olha, se amanhã eu não estiver bem, me levem para o hospital, porque eu não dou conta de ficar perto dela e escutar ela chorando, porque eu precisava de soro. Isso porque nem eu sou enfermeira, eu tinha conseguido que funcionasse o soro aqui em casa para ajudar, porque foi um período endêmico que os hospitais estavam muito cheios. Então, assim, eu melhorei da dengue, mas a minha imunidade ficou. Então, quando tinha 3 meses, então, assim, até uns 6 meses eu arrastei um humor muito baixo. É como se esses sintomas do blues puerperal persistiram por muito tempo, porque minha imunidade caiu muito e não conseguia descansar. Nesse dia de quarta que foi difícil, eu lembro que minha filha, ela acordava, mamava e voltava a dormir, mas caiu a produção com a dengue, óbvio que cai. E acordou de madrugada, chorando, chorando. E eu falei, pedi ajuda do meu marido, dizer ele que não dava conta, e a gente lá, né, tentando. Aí eu lembro que eu falei para ele, olha, se 4 horas da manhã ela não dormir, eu vou ligar na casa da minha mãe, porque meu pai ia para a roça às 5 horas. Não, ele acordava 5 para ir para a roça 5h30, para não fazer eles perderem a noite de sono, né? Gente, Deus foi tão bom que 15 para 4 essa menina dormiu. Porque eu já estava esperando dar 4 horas para ligar para eles. Mas foram dias cansativos, porque essa produção caiu. E aí esse bebê ficava no peito. Então eu não tinha conhecimento, nem se podia entrar com uma ordenha, não tinha nada disso. Vão levando. Aí vocês imaginam o que foram esses sintomas? Então foi em torno de 6 meses, mais ou menos, que isso foi melhorar. E aí eu comecei com a introdução alimentar com ela com 6 meses, e Mariana apresentava muito vômito na introdução alimentar. Então parece que a avalanche estava indo em cima de mim. Então, assim, eu tive um blues puerperal intensamente punk, mas muito punk mesmo. E aí, Daniela, quando você fala que está vivenciando ele até hoje, eu não estou te julgando, bem tranquila. Eu só queria trazer uma reflexão para vocês. De uma vez eu fiz um curso e a psicóloga explicou muito bem sobre isso. Esse blues puerperal, ele vai ser de um período grande até que a mãe também consiga se desprender dele. E aí eu, Vânia, falando, eu demorei muito a desprender dele, certo? Então, assim, ali eu lembro direitinho, minha filha com uns 9 meses, gente, eu não conseguia sair, usar um outro sutiã que não fosse amamentação. Eu só usava... eu lembro que ainda ficava usando aquelas peças íntimas, às vezes de cos mais alto, que eu usei no pós-parto. Então, eu, Vânia, hoje, com conhecimento, vejo que eu estava num blues puerperal intenso. E, às vezes, muitas das coisas que eu vivenciei, era eu que estava lá, né, Natália? Xingando a mãe, mas é porque eu que não estava bem. Então, a gente tem que ver até quando que a gente se desprende desse blues puerperal, dessa vida 2 retomar. Quando eu falo a vida 2, com todo respeito, eu não estou falando do ato de uma relação, mas do ato de ficar ali do lado do marido, às vezes de passar a mão de um carinho, ou de ter uma relação, mas de algo tranquilo. Porque, às vezes, eu realmente encarava uma relação por obrigação. Porque eu não estava bem. Então, meu nível de ocitocina ali, de eu, Vânia, estava... né, super para baixo. Eu lembro que nesse meio tempo minha irmã casou, então eu pedi para fazer um vestido. Sabe quando você quer ir super bonito? Para mim ficou horroroso. Não gostei. Por quê? Eu não estava bem. Então, às vezes, esse blues puerperal vai ser intenso até a gente conseguir desprender, até a gente conseguir... porque o corpo passa por uma transformação muito grande, né? Então, até a gente voltar a nos enxergar com aqueles olhos que a gente tinha antes. E aí eu vejo isso muito. Só trazendo de exemplo para vocês, isso aconteceu muito próximo de mim. Um dia, vou, por exemplo, falar o nome da Cecília. Nossa, Cecília, que legal, a gente se encontrou numa festa. Acho que a Cecília até sabe desse caso, não sei se ela vai lembrar. Nossa, Cecília, que legal, hoje você está de Vale Night. É Paulo o nome do seu esposo, não é, Cecília? E aí a Cecília, que coisa boa, Cecília, hoje você e o Paulo estão de Vale Night. Não, a gente não tá, porque o Gabriel nunca dormiu longe da gente. Uma criança de 1 ano e 3, 1 ano e 5 meses. E eu peguei e falei, então por que você não deixou leite ordenhado para sua mãe ofertar?
Ah, deixa eu te falar, de noite eu tô dando mamadeira, tá? E quase que falei para ela, calma, eu não sou a tia da amamentação que não, tô num baile à noite, vamos curtir, né? Eu falei, tranquilo, então se já tem a mamadeira, outra pessoa pode ofertar. Não, mas ele acorda ali umas 4 da manhã e ele nunca dormiu sem a gente. Ah, mas como que vocês vão fazer? A casa da mãe, entre aspas, da Cecília, é pequena. Aí ela virou e falou assim, olha, o Paulo vai me deixar lá na casa da minha mãe, estou falando Paulo, pegando de exemplo a Cecília, e aí o Paulo vai voltar e dormir lá em casa sozinho. Gente, e aí eu fiquei com aquilo no outro dia, refletindo, porque eu tinha estudado nesse curso de blues puerperal na semana, e eu fiquei pensando, gente, essa mulher não voltou ainda do blues puerperal, porque em vez dela estar junto ali com o marido e com o filho, ela ficou na casa da mãe, porque o filho estava dormindo lá para não tirar ele de madrugada, e o marido voltou sozinho para casa. E a gente sabe quão importante é retomar essa vida a dois. E assim, eu não tive, né, só concordei, não era o momento, eu não tinha sabedoria para explicá-la, porque a gente estava numa festa, e nem sei se seria interessante explicá-la, porque ela iria entender enorme o que ele explicar. Mas esse exemplo que eu vivenciei, eu pensei, gente, ela ainda está num blues puerperal intenso. Não que eu estou dizendo que ela tenha que abandonar o bebê, mas que pegasse o filho e voltasse para casa com o pai, mas que mantesse essa família unida. E eu pensei, esse marido é bem tranquilo, porque se bobear, ele volta para a festa sozinho, só para descontrair mesmo. Mas a importância de a gente entender esse blues puerperal. Então, assim, a literatura nos traz, gente, que as 2 primeiras semanas de vida do bebê, esse blues é intenso. Mas a gente precisa entender até quando a mãe também se desprende dele. E eu trouxe para vocês meu exemplo. Vânia, na hora que estava com 2 meses, que eu começando a melhorar, eu tive essa intercorrência grave no serviço do meu marido. Tá, começa a melhorar, aí eu tive dengue. É como se eu melhorasse e afundasse. Melhorasse e afundasse. E por que eu quero trazer isso? Porque muitas vezes quem ganha a culpa se chama amamentação. Muitas pessoas jogam a culpa desses sintomas por estarem na amamentação, né, que é o que eu vou entrar, o que isso influencia na amamentação, porque Vânia, eu confesso para vocês que eu consegui não é ressignificar, eu consegui me desprender do blues puerperal depois que eu terminei a amamentação. Então, assim, não era a amamentação, hoje eu vejo que não é, mas era como se fosse a culpa do momento que eu estava vivenciando. Então, eu parei de amamentar, eu parei de usar o sutiã. E, gente, eu poderia usar o outro sutiã, tem tantos sutiãs bonitos, né? Eu poderia usar o outro sutiã para dar uma saída rápida ou um período só, mas não. Eu estava tão mergulhada nos sintomas de blues puerperal que eu não conseguia me enxergar novamente. Então, sempre a culpa ganha a amamentação. Natália, lá nos primeiros dias, quando seu bebê não estava conseguindo pegar o peito e com esses sintomas, provavelmente você pensou em desistir várias vezes. Provavelmente você pensou que era só com você que aconteceria isso. E hoje, como Cecília disse, fica claro para você o que você vivenciou. Mas naqueles dias, é a sensação que você está num túnel assim, ó, escuro. Sim, e sem falar que a gente acha que é uma sensação de incapacidade. Tanto que eu procurei a Cecília pedindo ela uma fórmula. Porque eu falei, Cecília, meu leite não está dando para a criança. Então, e é uma sensação que você está no escuro, que a saída é a fórmula, não é? Sim. E não estou dizendo que a fórmula seja ruim, a gente precisa dela em alguns casos. Mas nesse momento, a solução para a mãe eu acho que às vezes nem tanto, tá, Natália? Eu vejo mais para a rede de apoio, é a fórmula e a mamadeira. E é tão interessante o que a Natália falou, eu acho que vale a pena compartilhar um pouquinho da sua história, já que você abriu, Natália, até para quem está assistindo, porque a gente não pode vilanizar de tudo a fórmula, porque no seu caso, eu precisei entrar com um complemento, porque eu percebi que o seu bebê estava com sinais realmente de desidratação e a gente precisava intervir rápido, e ela tinha consulta pediátrica só daí 2 dias, e a consulta com a odonto era só daí 3 dias depois, né? Acho que no dia seguinte, que aí eu já tinha encaminhado ela para odonto pediatra.
E a gente entrou orientado, no copinho, o bebê não estava com dificuldade antes, a gente entrou direitinho e tudo foi alinhado e as coisas depois foram entrando no eixo. Mas naquele momento, a opção que a gente tinha para poder... Não daquela forma assim, Natália, faz de qualquer jeito, então entra com complemento, realmente você não consegue amamentar, seu leite é fraco, não sustenta. Não, a gente vai precisar dele para restabelecer uma situação e daqui a pouco a gente vai sair dele. E tá tudo bem. É diferente, porque a gente acolhe, avalia cada situação. Por isso que a amamentação é tão individual. Não dá para falar assim, é regra. Gente, a fórmula não presta, só a amamentação que é boa, e quem dá a fórmula, né, é a pior mãe do mundo. Não é assim, né? E aí, nessa hora também, da acolhida, fica mais fácil da gente ver. Na hora, talvez nem tanto, a Natália deve ter percebido, hoje talvez ver com mais clareza o que ela passou lá 20 dias atrás, né? Que realmente, assim, olha só, né? Eu passei por isso, não é só comigo, mas fui orientada e hoje ela mostrou, né, o bebezinho ali, gordinho, ganhando peso, mamando bem, e como que as coisas depois vão entrando no eixo, mas porque teve realmente a condução, né? Profissional capacitada. E aí essa fala da Cecília é importante porque às vezes a fórmula é banalizada. E aí, recentemente, eu precisei de uma fórmula nesse contexto, Cecília, eu precisei da fórmula em menos de 48 horas. A mãe usou menos de 48 horas. Eu ainda dou a fórmula para ele mama fórmula e peito. Mas quando eu falei, por exemplo, para as pessoas da família que ele bebia, que ele tomava fórmula, realmente o pessoal vê com maus olhos. Não sei se é porque o pessoal é mais antigo também, mas é muito difícil. Eu acho que não existe uma mãe perfeita diante da sociedade, não existe. Existe, tá, Natália? A mãe As que não perfeita tem não tem filho. filhos. Ela não tem, gente. Porque conversem com pessoas que não são mães. Elas não têm a mínima noção do que vem para acontecer aí pela frente. Eu estava até conversando com meu marido sobre, que é muito importante, eu acredito, sobre rede de apoio. Só que até quando que é rede de apoio? É rede de apoio ou rede de palpite? Porque eu tive muito rede de palpite no início e foi muito desgastante. Eu vou falar agora que esse blues puerperal pode ser amenizado com rede de apoio. Mas, infelizmente, ocorre muito essa questão dos palpites mesmo. O que eu vejo, Natália, é essa rede de apoio sendo respeitada é quando a mãe, às vezes, nem ali na gestação, determina, ela menciona o que é o desejo dela, né, para quando esse bebê após nascer. Eu vejo também que tem esses palpites, igual, por exemplo, a fala da sua mãe lá, que ela falou do leite, às vezes elas falam sem maldade, sem intenção. Eu vivi minha mãe hoje. Minha mãe, às vezes, falam coisas comigo que não tem lógica. Fala assim, mãe... Às vezes ela fala, e eu sei que ela falou com a melhor das boas intenções, mas ela fala algo que poderia ter ficado um pouco caladinho. Então, às vezes, é com a melhor intenção que a pessoa tem, mas fala sem querer. Então, a fórmula, só para encerrar esse raciocínio, ela sim pode ser bem indicada. Às vezes, a gente precisa dela. A questão é identificar o momento, como essa introdução, e conduzir da melhor maneira possível. Porque, às vezes, Natália, se você tivesse entrado com uma fórmula de maneira indiscriminada, talvez você não teria peito e fórmula hoje, você estaria só fórmula. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Quando a gente fala aqui nesse blues puerperal, e eu acho que no maternar, né, porque ser mãe, a gente vai vivenciando fases. E eu não sei a idade dos seus meninos, Daniela, mas eu estou com minha filha de 7 anos. E aí tá um mundo muito moderno, às vezes eu fico um pouco preocupada do que está vindo pela frente, né? Então, assim, eu falo que criar um recém-nascido, para mim, é muito mais fácil que 7 anos, porque se chama educação. A gente mostrar bons hábitos, exemplos, né? E tem sido desafiador. Então, assim, ser mãe vai mudando as fases. E eu gosto muito dessa fala de Laura Gutman, que a palavra-chave é a paciência, que é a ciência da paz. O bebê e a mãe necessitam de paz e tranquilidade. Principalmente aqui, Natália, pelos seus primeiros dias. Lá quando a gente fala da lua de leite, que igual lua de mel, que é o momento único da mulher, né, com o companheiro,
E quando a gente fala lua de leite, é um momento bem único e íntimo dessa mulher para com o bebê, para que esses dois tenham essa conexão. E aí, muitas vezes, essa mulher é acionada somente na dificuldade. Ela é chamada para amamentar, para trocar, às vezes nem trocar fralda. Ela é chamada para amamentar e para fazer o bebê calar quando está chorando. São duas situações que a mulher está aprendendo a realizar. Então, assim, nesses primeiros dias, eu sempre falo para as mães, o bebê dormiu, está tranquilo? Pegue ele um pouco enquanto ele está dormindo, para que você tenha esse momento com ele, dele tranquilo. Porque se você é acionada só diante da dificuldade, é como se você também vai travando. Então, fique com esse bebê um pouco quando ele está tranquilo, para que a gente consiga trazer confiança. Ai, que gracinha, Daniela. E aí, quando eu falo aqui, a gente tem exemplo da Daniela. A dificuldade, gente, não vai ser somente para mãe de primeira viagem. Mães de mais viagens também. Com certeza, eu sou o exemplo vivo disso, Vânia. Daniela, qual que é a idade dos outros? Eu tenho um de 10, está aqui do meu lado, aqui fazendo para casa, ó. Sei. Morrendo de vergonha. E tem um de 13, que está na adolescência, Vânia. Então, você imagina o que eu estou passando. Por isso que eu estou falando com vocês que, para mim, eu estou vivendo esse puerpério até hoje, porque tá tenso. Porque eu tenho que, além naquela fase, né? Exatamente. Além de estar cuidando. Não quero. Exatamente. Além de ter a Aninha, que demanda muito de mim, eu tenho os dois que eu preciso olhar, né? O cuidado é diferente, né? O trabalho que eles me dão hoje é diferente do trabalho de um bebê, de uma criança pequenininha. Mas eu tenho que estar presente, eu tenho que acompanhar a atividade de escola. Mas é um trabalho que gasta muita sanidade mental. Exatamente. Você falou tudo agora. É um desgaste mental e a emocional Aninha, muito geralmente, grande. é maior o desgaste físico, né? Físico, exatamente. O trabalho, eu brinco que o trabalho só vai mudando de categoria, né? Foi isso que eu te falei, que das dificuldades. Sim. E assim, o peso, isso que vocês falaram, é exatamente isso mesmo. Por quê? Porque eu também estou amamentando a Aninha, exclusiva no peito, aprendi muito com a Cecília, até brinquei com ela, cada gravidez realmente é de um jeito, cada amamentação é uma história diferente. Eu tive experiências novas com a Aninha, sabe? Então, assim, o peso que isso traz também, porque eu também optei por quero amamentar o tanto que eu puder, porque a gente sabe que é o melhor alimento para ela, mas isso traz um peso para a gente, por quê? Ela está muito grudada em mim. Então, assim, além de tudo, a gente ainda escuta esse tipo de coisa. Ah, porque ela só quer você. Então, assim, a culpa sempre cai na amamentação, sim. Ah, a menina está chorando, essa menina está com fome. Ah, ela quer peito, o primeiro mês que é sempre caótico, né? Neném quer peito o tempo inteiro, né? Porque está aprendendo, é aquela confusão toda. Esse neném está com fome, aí chega no pediatra, o neném engordou direitinho. Então, assim, é um peso que isso vai trazendo para a gente, e assim, muita responsabilidade, né? A gente se sente muito responsável por isso, e realmente por isso que e a gente deixa de cuidar da gente, isso tudo acontece. Mãe, assim, eu fico em último lugar. E olha que, assim, era para ser o melhor dos cenários, porque meu marido é um parceirão, ele me ajuda demais. Se não fosse por ele, eu acho que eu já tinha entregado a chuteira, sabe? Já tinha dado uma madeira, que é mais fácil mesmo, porque, falo com você, está sendo desafiador. E era para ser o mais fácil de todos, né, gente? Terceiro filho, já sabe de tudo, nada, tudo diferente. Daniela, quando você fala que é desafiador e tudo, eu tive uma retrospectiva aqui. É desafiador, tipo, eu só tenho uma, mas eu vejo que a gente se torna muito mais forte do que se pensa. Eu me vejo hoje, depois de ser mãe, com uma maturidade muito grande. Eu falo assim, eu estou vivenciando uma pessoa na família que está grávida e ela é um perfil um pouco mais difícil. Eu falei, gente, a melhor terapia que ela vai fazer é ser mãe. Porque eu tenho certeza que ela vai mudar tanto para melhor, porque a hora que... porque ela é assim, esse copo vai ficar aqui e pronto, acabou. E esse bebê não vai parar de chorar, olha, o que ela quiser. Né? A gente então, não tem controle, né? Não tem, então a gente se torna mais forte. E aí, quando você fala isso que a gente fica mesmo. Recentemente, eu comemorei o aniversário da minha filha e eu tive exatamente 10 minutos para secar o cabelo, a sorte que meu cabelo é rápido, e passar uma, digamos diz meu marido, uma pintura na casa. 10 minutos. Foi assim,
o suficiente, deu certo, era o que tinha, mas a minha filha estava toda organizada antes, estava tudo Vida organizado. maravilhosa. E eu tive 10 minutos, meu marido não. Ele falou assim, você pode chegar no aniversário antes e eu vou depois. Eu, olha... Porque os 10 minutos, ele foi tranquilo, tomou banho e tudo. Mas eu não, eu tinha exatamente 10 minutos. Então, você imagina o The Flash, né? Passei uma base ali para tampar a olheira, a vida que segue tá ótimo. Mas, e aí, quando eu te falo da maturidade, porque se fosse em outro tempo, isso para mim estava errado. Eu queria ir lá, me fazer uma maquiagem, então tudo certo. Então, a gente adquire uma maturidade muito grande. Eu acho isso benéfico para a vida da gente, né, futura. E aí, Natália, quando você falou da rede de apoio, a gente realmente tem essa questão dos palpites. Mas eu queria trazer para vocês que rede de apoio não é somente de familiares, é de profissionais da saúde também. E isso aqui é importantíssimo. Então, a gente entra aqui, o profissional que está te acompanhando na gestação, né? Por exemplo, a Cecília que acompanharam vocês na amamentação. A gente tem hoje um leque de informações no YouTube e Instagram e vai de profissionais que vocês acompanham, que vocês seguem, ou de pessoas, influencers que vocês seguem. E que aqui, eu particularmente, Vânia, eu quase não sigo. Então, eles me contam, Vânia, você viu fulano na amamentação que fez isso? Eu, gente, quem que é a minha sobrinha que fala? Que planeta que você vive? Você não conhece o povo famoso? Então, assim, às vezes eu vou conhecendo, vocês podem rir de mim. Marília Mendonça, no dia que faleceu, eu fui estudar quem que era, e porque eu confundia com Maiara e Maraísa, que eu não sei o quê, eu confundia tudo. Então, assim, eu não tenho esse conhecimento, porque, para mim, eu sigo pessoas que vêm para me agregar. E aí, essas influências, elas têm uma realidade muito distante. Eu penso igualzinho a você. É muito longe. É muito louco. E, assim, quem me garante que elas estão amamentando mesmo? Porque só posta um bebê aqui em cima, gente. Mas o menino sugando o peito, a gente quase não vê. Não! Né? Então, é uma realidade diferente. E que recentemente, eu segui uma menina que trabalha com Instagram, de influência, adorava seguir ela, só que ela teve bebê, e aí ela começou a falar um tanto de asneira que isso me incomodou. O que eu fiz? Parei de seguir. Porque não estava me acrescentando. Então, assim, às vezes, antes de dormir, eu tenho aquelas pessoas que eu vou lá ver o que postou, tal, mas que são pessoas que me fazem bem. Porque se eu vejo que não tá... Aí o Cecília já conversou sobre isso, né, Cecília? Eu não continuo. Porque eu tenho receio daquilo ali. A vida, quando a gente fala, a gente está num corre-corre tão grande. E esse peso, né, Natália, que foi você que disse que a gente se sente a pior mãe, ele cada vez está ficando maior. Então, se a gente não filtrar isso, a gente só está vestindo a carapuça que somos as piores mães. E a gente transmite isso para os filhos também, a gente transmite insegurança. E acredito que não seja o objetivo de vocês. Então, uma rede de apoio, a gente tem várias pessoas da família, mas profissionais da saúde também faz parte. Então, se eu tenho aquela mulher que quer amamentar, mas que ela tem uma obstetra que fala para ela, exemplo, a mulher quer ter parto normal e pergunta ao obstetra a respeito, ele fala assim, não, agora não é hora da gente ver sobre isso, nós vamos ver lá no 8º mês. Qual que é a visão dele de parto normal? Então, assim, são esses profissionais mesmo da saúde que já entram e eles fazem grande papel nesse sentido. E, assim, para nos pegar no colo, né, desse puerpério, gosto muito desse outro trecho de Laura Gutmann também, que toda mulher puérpera precisa de apoio afetivo. E que isto não é uma prioridade, isto é luxo. Então, né, Natália, receber esse apoio sem ser pitaco, isso se chama luxo. Da mesma maneira que eu acredito que aquele dia que vocês tomam, o que eu falo, aquele banho de mulher, que você entra para o banheiro, que você lava o cabelo tranquilo, que eu falo que a gente lava a alma, que você tomou um banho digno. Então, que a gente se restaure, né? Meninas, o que eu preparei foi isso, né? De acordo com o tempo que a Cecília tinha me passado. Às vezes eu falo muito, mas se vocês guardar que esses sintomas de choro, de ansiedade, de TPM, que é realmente um TPM intenso, toda mulher vai vivenciar, e isso faz parte, já deixa mais leve o maternar de vocês.
porque senão você vai achar que só você que está vivenciando isso, assim como eu também achei. E obrigada pela atenção, vocês são super participativas, que gracinha, adorei essa interação. Eu estou à disposição para quem estiver assistindo no gravado, né, se quiser me fazer alguma pergunta, qualquer coisa eu estou à disposição. Meu Instagram é babycareoficial, aqui não tá, mas é com 2 L's no final. Vou mandar para as meninas lá no grupo o link do seu Instagram, e aí eu não quis te interromper, porque você estava falando tão bem, estava interagindo, mas a apresentação está travada. Aí eu vou te pedir, se você salva em PDF, me manda, porque aí eu compartilho com elas também, pode? Pode, tem problema. Eu Deve estar dando um delay, não é? Pelo que você falou. E aí agora ela tá travada lá no início. Aí, como você estava falando, eu falei, eu não vou interromper, porque senão você vai ficar preocupada em voltar e tá fluindo tão bem, a gente tá conversando. Perdi o raciocínio. Não, pode ficar tranquilo que eu salvo agora em PDF. Aí você salva, me manda, e aí eu vou compartilhar com elas também o link do seu perfil. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Vânia, tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou, pode entrar lá e fazer contato com ela. Obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. As meninas são super participativas, é super gostoso. Eu falo que é um momento também da gente se apoiar, da gente falar, da gente ouvir, né? Eu acho que a Natália falou aí, né? Às vezes é difícil em casa, e quando a gente expande também, né, para outras pessoas que estão vivendo o mesmo que a gente, ou que passaram recentemente, né? Francine está grávida, a gente que está chegando nesse momento, eu acho que a gente também vai se fortalecendo. Porque são pessoas que estão aqui que estão em busca da mesma coisa, né? De buscar informação, de construir realmente esse pós-parto, aí, essa maternidade que está começando. Então, a gente está em busca, todo mundo aqui, da mesma coisa. E isso também acrescenta muito, né? Eu acho que... Fica leve, né, Cecília? Fica, com certeza. Foi ótimo. Tá bom. Obrigada, meninas. Eu te envio, tá, Cecília? Já vou salvar agora. Tá, tranquilo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quando você precisar novamente, só me falar. Obrigada, viu? Meninas, boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Obrigada, Cecília. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Hoje eu estou ouvindo aqui, eu estou ouvindo aí o que está por vir, né? E tentando preparar, né? Eu acho que é um pouco difícil, que é só vivendo mesmo, né? Mas tá servindo muito. Já vou aqui falar com os pares aqui o que está por vir também. Os meus pares aqui, meu marido e minha rede aqui. Que eu sou essa pessoa aí que a Vânia falou, que gosta tudo nos devidos lugares. Acho que eu vou aprender bastante, que eu não tenho controle de nada. Mas você vai ver, Francine, que é a melhor terapia. E você vai ver o quanto que você muda. Assim, muda assim, para melhor, óbvio, né? Porque eu te falo dessa terapia, porque essa pessoa da minha família faz terapia há anos. E eu falei, gente, vai ser a melhor terapia dela, porque vai ter um amadurecimento pessoal muito grande, entendeu? Mas é muito engraçado que eu já sinto isso. Eu acho que desde quando você descobre ali que você está gerando, a gente já tem essa... Eu já não sou a mesma pessoa de antes. Uma vez que uma amiga minha falou comigo, ela até agora ela tem um bebezinho, e na época ela não tinha, né? Aí pouco tempo, o Gabriel tinha uns 5, 6 meses, era da idade ali da Dani. Aí ela foi perguntando da maternidade, aí eu falei assim, nossa, acho que eu tô tão diferente, acho que eu mudei tanto. Aí ela virou e falou assim, não, eu não sei se eu falei alguma coisa, tipo, melhorei, alguma coisa assim. Ela falou assim, mas você nunca foi ruim, não. Eu falei, não, mas não tô falando que eu era ruim, eu só tô falando que eu sou uma pessoa diferente, entende? Eu não sou mais a mesma pessoa. E aí, depois que a filhinha dela nasceu, e agora, quase agora completando 6 meses, ela foi e falou assim, nossa, agora eu entendo exatamente o que você falou quando você disse que melhorou. Não porque era ruim, mas realmente porque é diferente, é só vivendo mesmo, né? As nossas prioridades. Eu acho que bastante. O que faz, não faz tanto sentido o que fazia antes. Exatamente. Por exemplo, comprar uma roupa, ficar naquela ostentação, comprar uma roupa, comprar um celular todo ano. Isso aí não faz sentido mais. Para mim não faz, né? Hoje já não faz. É a melhor maturidade. Eu sempre brinco que toda mulher tem que ser mãe. Muda. E aí, agora, Francine, na hora que você for mãe, você vai começar a identificar, né? Eu já tenho esse olhar, por trabalhar na área,
de quando eu encontro pessoas ou profissionais, eu falo assim, essa pessoa não deve ter filho. Eu estou trabalhando direto com uma pessoa que não tem filho. Hoje mesmo ela conversando comigo e eu olhando, eu falei assim, essa menina precisa ter um filho. Ela precisa ter um filho, porque vai maturar muito. Ela vai ter o senso, por exemplo, nossa reunião é 18 horas, a gente tinha marcado 18. Aconteceu um imprevisto, começou 18h05. Nossa, a Cecília atrasou, já começou 18h05. Gente, calma. Imprevistos acontecem. Sabe aquele joguinho de cintura? Não enrolando, né? Mas o que acontece? Tudo para ela tem que ser. A minha mãe, a preocupação da minha mãe era essa. Francine tem que ter um filho, porque quando tiver mais velha, ninguém vai aguentar suportar ela. A preocupação da minha mãe, ela falou assim, eu só vou partir desse mundo aqui quando eu sentir que você já teve um filho. Já conta para ela que você já não estou gestando. Aí hoje ela fala isso, eu acho engraçado. Mas é isso, é exatamente isso mesmo. O sentimento é esse mesmo. É mudança, né? Total. É muito bom. Amadurecimento mesmo. Eu já sinto isso, né? Tá com quantas semanas, Francine? Eu tô com 31. Opa, tá quase lá. Ótimo. Tá quase. Já senti muitas mudanças. E isso é bom que você já consegue identificar, Francine, que lá no seu curso puerperal, você já vai ter o senso que isso é esperado, que isso vai acontecer, e você vai se permitir vivenciar. Que é outra coisa importante que a gente tem que falar, a mulher se permitir. Porque quanto mais de frente você bate, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste, eu não posso fazer certo. Aí quando você se aceita, né, tudo tem mais leveza. E exatamente essas lives aqui tá ajudando bastante. Nossa, e se não fosse, eu estaria aqui perguntando por exemplo, para a tia, para a mãe, e cada um tem uma vivência diferente, né? Aqui eu estou aprendendo bastante. Por exemplo, a semana passada foi da amamentação. É muito gratificante. Eu estou gostando bastante. Esse dia eu estava até elogiando a Cecília, que é prazeroso ver o amor que ela tem com esse programa. Estava até elogiando ela para Maria Elisa. O programa é lindo e acrescenta demais para a gente, assim, que é de primeira viagem, né? Para vocês que estão tendo essa oportunidade, suguem. Porque isso que é o grande diferencial. E aqui é gostoso, né? De conversar, bater papo, a gente ficar aberta para falar do que a gente está sentindo. Sem muito legal. Sem julgamento. É um lugar que a gente que vocês são acolhidas, né? E eu me incluo nessa. Porque a gente conversa e é um lugar de acolhimento. Porque lá fora todo mundo joga pedra, né? A Natália começou falando isso. Parece que para todo mundo a gente é ruim. Todo mundo sabe cuidar do filho da gente, menos a gente. Todo mundo sabe vir aqui pôr o menino para dormir, fazer o menino trocar fralda, dar comida. Todo mundo sabe, menos você. Ué. É fácil, só você sair e deixar o povo dar conta. Porque todo mundo dá conta, menos a gente. E aí a gente começa a ver que realmente a gente tem que silenciar lá fora e encontrar ambientes seguros, né? Onde a gente pode ser quem a gente é, falar das nossas dores, das nossas dificuldades sem julgamento. E para se ajudar, que é o intuito, né? Obrigada, Francine, pelo seu retorno. Fico muito feliz. Estamos aí, né? Tem algumas semanas aí, depois também, né, Cecília? Mas foi muito legal hoje, tá? Muito esclarecedor. Bom, obrigada, Vânia. Obrigada demais, tá? Em breve, Vânia volta. Vou escolher, a gente vai pensar em outro assunto. Só você me falar. Você sabe que eu gosto. Eu sei, por isso mesmo, foi ótimo. Obrigada, boa noite e até semana que vem. Se Deus quiser. Boa noite.